Bem, gente, voltando aqui, né, que ela deu os 15 minutos que é o limite do vídeo desse gravador. Então, vamos continuar de onde parou, que era a parte dos numerais, né? Esses numerais não são os mais adequados para usar em texto corrido, porque eles são numerais caixa alta, numerais modernos, né? Eles quebram a leitura. O ideal é que seja aqueles numerais que têm mais jogo de alturas diferentes e que eles ficam mais orgânicos junto com o texto, que tem essas diferenciações também. Isso é bem fácil de fazer. É aqui na janela Character. É, assim, bem fácil de fazer se a fonte tiver os numerais old style, né? Se ela não tiver, não adianta. Mas se ela tiver, é só vir aqui em OpenType e aqui tem todas as opções de numerais, né? Se vocês verem lá o PDF do InDesign, explica o que é cada um deles. O que normalmente a gente usa em texto é o estilo antigo, que é o que tem as diferenças de altura, e proporcional, porque daí as larguras ficam proporcionais também. Então, por exemplo, o número 1 com menos espaço. Tá, então percebam a diferença, né? Assim alinhado e assim old style, né? Você mal percebe o número, né? O número integra junto com o texto. Outra coisa que também faltou a gente fazer é esse bloco de texto aqui é uma citação, né? Então, se vocês olharem lá no modelo, né, ele não tem indentação de primeira linha, mas ele tem uma indentação do bloco inteiro, ele tem um espaço antes e um espaço depois. Então, tudo isso a gente já aprendeu a fazer, né? Itálico faz aqui. A indentação de primeira linha, ó, é esses 5 milímetros aqui, ó. Deixa eu ver se aparece o nome aqui. Não apareceu. Então, vamos para zero aqui. Mas essa indentação aqui, ó, que é o do bloco inteiro, que ele chama aqui em português de recuo à esquerda, faz o bloco inteiro daí, ó. Estão vendo? E daí, aqui também ele tem um espaço antes e um espaço depois. Tá? Então é assim que tem que ficar. Então, aqui daí façam os títulos e o resto dos outros parágrafos também. E uma última coisa que eu acho que ficou faltando é exatamente tirar as viúvas, né? Então, por exemplo, aqui tem uma viúva. Um jeito de tirar ela é você selecionar esse texto aqui, vir no track e diminuir o track. É um jeito. Não é o jeito mais perfeito quando eu tenho vários blocos de texto, porque não é legal ter blocos de texto com trackings diferentes. Se fosse um parágrafo só, não teria problema. Mas assim, visualmente fica um pouco estranho ter um tracking negativo aqui em cima e aqui um tracking normal, e aqui embaixo um tracking normal. Então, é uma coisa que pode se evitar. Mexer no tamanho da caixa de texto é uma possibilidade também, mas nesse caso não é, porque a gente está trabalhando com um grid que define o tamanho da caixa de texto, então nesse caso aqui específico também não seria legal. Nesse caso, o jeito mais certo, eu acho que seria você selecionar um grupo grande aqui, ó, e falar para o InDesign que esse grupo aqui, ó, não pode ser quebrado. Isso quer dizer o quê? Que o design não vai fazer essa quebra no meio aqui, ele vai dar um jeito de colocar ou esse grupo inteiro nessa linha, ou jogar esse grupo inteiro para a linha de baixo. Isso é bem fácil de fazer. Vem aqui, sem quebra, já resolveu. Ó, tá vendo? Então, esse grupo inteiro aqui, ele não está deixando quebrar, então ele não está deixando fazer viúva. Se tiver outra viúva por aí, é só aplicar isso também. Ó, aqui também a mesma coisa. Pega isso aqui, vem aqui, sem quebra, já resolveu a viúva. Sem precisar apelar para o tracking. Tá? Então, basicamente era esse exercício, tá? O que a gente viu foi como fazer a versalete, tá? Que é aqui. Então, repare que o que é minúsculo ele já transforma numa caixa alta menorzinha, que é a versalete, tá? Então é bem fácil de fazer isso. A capitular, opa, escapou uma indentação aqui. A capitular que a gente faz aqui, ó. Opa, desculpa. Que a gente faz aqui, tá? A indentação, lembra no começo, títulos e esse tipo de coisa não tem indentação de primeira linha. Vamos tirar aqui. Esse título aqui também ele tinha um espaço antes e um depois que faltou fazer, né? Espaço antes é aqui, ó. Espaço depois é aqui, tá? Se eu quiser marcar esse primeiro parágrafo em caixa alta, é aqui, ó, todas maiúsculas, tá?
Reparem que é muito mais fácil, não preciso reescrever isso aqui, tá? E bold é aqui. Aí, só o primeiro parágrafo que a gente faz isso, né? Nos parágrafos seguintes, a gente precisa dessa marcação de parágrafo. A gente não faz ela com tab, a gente faz ela nesse ícone aqui, ó, né? Os numerais old style, a gente escolhe eles aqui, ó, né? Open type, aqui, estilo antigo proporcional. O alinhamento ótico, ele está aqui em matéria, tá? Então repare como ele joga os ifs para fora. Entre outras coisas, entre outros ajustes óticos ele faz também, como vocês estão percebendo. E como a gente está usando um grid da linha de base, todo o texto está ficando magicamente alinhado no final, ó. Inclusive esse título aqui está até alinhado com essa linha de texto aqui, ó. Percebam isso. E isso a gente fez o quê? A gente configurou a grade da linha de base lá no Ctrl+K, né? Grades, a gente configurou aqui com 18 pontos, que era a entrelinha que a gente queria. E depois a gente mandou ele aqui encaixar na linha de base. Então aqui, por padrão, ele vem assim, ó, todo desencaixado. Ó, reparem, que daí o que acontece? Isso aqui é grotesco, isso não pode acontecer nunca, essa diferença de final aqui de parágrafo, de bloco de texto, né? E para resolver isso, a gente usa o encaixe no grid da linha de base, né? Que daí ele fica perfeitinho aqui. Beleza, gente? O exercício era esse. Façam e qualquer coisa, converse comigo para tirar as dúvidas.